Estamos de volta e existem vários tipos de pet. Qual que é o seu pet? Você tem um gatinho, tem um cachorro? Olha só, hoje nós vamos falar aqui sobre aquário, seu pet, um peixinho. E ó, eu estou aqui com o André, que vai falar tudo pra gente, ele é biólogo e vai desmistificar essa questão de que o peixe beta, morre rápido. Não é verdade, né? Não, não é verdade. O grande problema é que a montagem do aquário está errada, entendeu? Porque é um peixe que em vida livre ele pode chegar de 4 anos até 5 anos em vida livre. Entendi. Tem toda uma questão que você precisa se preocupar, né? A oxigenação da água, a questão das pedras também. A gente vai tirar todas as dúvidas aqui. Agora, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você, André, é o seguinte. Nós sempre vemos o peixe beta em um aquário muito minúsculo. É assim que tem que ser ou não? Não. Esse que é o grande mito, né? As pessoas vendem ele como que ele possa viver num copo d'água, numa quantidade pequena. Sim. Mas isso não dá qualidade de vida para o peixe, por isso que as pessoas perdem o peixe rápido. É muito comum você conhecer a pessoa que ou teve ou conhece alguém que teve um beta. Sim. Já. É muito popular esse peixe, pela essa questão de pouco recurso. Mas quando a gente vai adquirir um animal de estimação, por exemplo, um peixe, que é um excelente animal de estimação, porque não faz barulho, não ocupa muito espaço e a manutenção dele é baixa, você precisa dar o mínimo de conforto para ele. Sim. O mínimo de conforto para ele. Então a gente vai mostrar aqui o que é o ideal para você montar um aquário ideal para o seu beta, para dar qualidade de vida. Né? Inclusive para o beta também, gente, porque nós tínhamos aquela questão de que, assim, o aquário, para ele ter uma bomba de oxigenação, né? Ele precisava ser com vários peixes ou um aquário muito grande, mas pelo jeito não. Para um beta, por exemplo, você já tem que ter esse cuidado. Eu tô vendo aqui, isso aqui é um aquecedor, aquele branquinho ali é um aquecedor? Isso, como agora está começando o inverno, né? Olha aí. A gente está caindo um pouco a temperatura. Eu trouxe um aquecedor que é próprio para o aquário de beta, que é um aquário que vai aí até uns 2 litros, mais ou menos. Ele tem uma voltagem de 1 a 2 watts máximo, então ele vai manter a temperatura mais agradável agora no inverno. Por quê? O beta, a origem dele é de locais aquecidos, né? Asiático, e lá não faz temperatura menos de 20 graus. Então, as temperaturas baixas faz com que o peixe fique mais letárgico, ou seja, metabolismo mais baixo, e fica mais suscetível a doenças. Então, a gente mantém um aquecedor, tá? Para esse aquário, tá? A gente está falando aqui de um aquário para o peixe beta, tá? Específico, um aquário ideal. Isso aqui faz parte de um curso que eu chamo Jovem Aprendiz, para ensinar as crianças na escola a aprender a ter um peixe de estimação. Que ele vai ter responsabilidade, ele vai ter rotina, ele vai saber cuidar de uma vida, ser dependente dessa vida. Entendi. Tá? Então vamos começar, como é que... Vamos começar. Qual que é o primeiro passo, né, para ter um então, aquário? vamos lá, tirar aquele mito. O peixe vive num copo d'água. Esquece isso, beta não vive num copo d'água. Isso daí é sobreviver, que não é qualidade de vida, tá bom? Então, escolhe um aquário maiorzinho. Esse aqui no mercado é muito barato, é fácil de encontrar. Ele cabe aí mais ou menos 2 litros, 3 litros de água. É ideal para um peixe beta. A gente vai colocar aqui. Inclusive apenas, porque Sim, não pode misturar, né? Exatamente. Esse peixe tem um nome popular de combatente, peixe de briga, né? Algumas pessoas chamam assim. Ele na Tailândia, eles usam para briga, como se aqui tem as brigas de galo, briga. Então eles usam, aposta, né, dinheiro nisso. Ai, que Por maldade. quê? São peixes territorialistas, porque na origem eles são de charcos onde planta arroz. Certo. E cada um fica num espaço determinado ali. E ele defende aquele território, Certo. porque ele está esperando a fêmea para reprodução. Então o mais forte fica com aquele espaço e tem a chance de reproduzir. Então não coloque outro peixe. Tá. Como esse aquário é próprio para beta, não vamos pôr outros peixes, tá? A gente vai montar ideal para ele, para você ter um peixe só. Aí fala assim, eu já ouvi muito as pessoas falando, ele é agressivo, ele mata os outros peixes. Não, se você colocar ele num aquário comunitário com peixes calmos, ele fica bem. Ele fica... Ele fica bem, ele não é agressivo, tá? Até por ele ter esses filamentos, essa cauda longa, tem alguns peixes que acabam machucando ele mais do que ele. Então, assim, entendi. o problema é 2 machos, tá? Por onde que a gente começa? A gente vai começar pelo substrato. O substrato é o que vai no fundo. Tem aquele... O pessoal costuma colocar assim, fala assim, não, eu quero colocar pedras coloridas. Esquece, e deixa pro vaso da vovó. Não pode. Não pode. Por quê? Não é legal.
Pedras coloridas, elas são coloridas artificialmente. E isso daí vai fazer o quê? Solta água na tinta. Solta tinta na água. Tinta na água. E o que acontece? Polui o ambiente. É a mesma coisa que você ter um pássaro ou um cachorro e poluir o ambiente que ele está. Você não está dando qualidade de vida, tá? Então esquece isso. Eu trouxe alguns modelos de substrato que são naturais, de cores diferentes, né? Certo. Esse aqui, por exemplo, chama lajinha, é um marrom, é natural essa cor. Tá. Esse é um cascalho de rio, que é um pouquinho maior, que é diferente. Uhum. E aqui tem o basalto também, que é uma rocha, tá? Misturada com cascalho de rio, que dá uma outra tonalidade. Entendi. Eu hoje, para montar esse daqui, É. eu trouxe areia de rio mesmo, tá? Não é areia de construção, gente, é areia de rio. Areia de rio. Então, primeiro passo, você vai lavar essa areia, tá? Isso tudo você consegue comprar em qualquer lugar, Qualquer- mesmo sendo de rio. Não, é comprado em lojas de aquário, Sim. lojas especializadas de aquarismo e tal. Você consegue comprar isso muito fácil, compra pela internet. Ah, É legal. bem tranquilo. Essa Tá. areia, ela já vem lavada, tá? Por que eu gosto desse substrato aqui pro beta? Porque ela é mais compactada, entendeu? Você consegue ver a superfície dela, não fica muita sujeira escondida, tá? Eu coloco, normalmente, uma camada generosa. Por quê? A gente vai desmistificar toda a história do beta agora, tá? Tá, quero saber, porque eu Isso. sempre vi o beta num aquário Não pequenininho, isso, é. bravo e, né? Com pedra colorida, Com pedra né? colorida. Não, pedra colorida deixa pro vaso de planta, que é peixe. Então a gente dá uma ajeitadinha. Legal. Por que tem bastante substrato? O aquário, ele é basicamente um mini ecossistema, tá? Então nas escolas eu consigo ensinar para as crianças um pouco de biologia, um pouco de química que a gente vai ver aqui. Então, quando você deixa bastante areia, você forma uma biologia positiva para o Certo. aquário, entendeu? É um ecossistema que vai fazer uma troca ali e vai manter a água boa. Por quê? A saúde do peixe depende da água. E aí as pessoas falam assim, eu posso lavar meu peixe? Não, não pode. Entendeu? Não Olha, pode. sério que alguém Sério, pergunta ó, isso? eu trabalho no mercado pet tem mais de 25 anos É. e eu já ouvi de tudo. E uma das coisas que as pessoas queriam dar banho no peixe. É uma dessas coisas. Tô passada. Pois é. Eu trouxe 3 exemplos de plantas que baixa manutenção. Tá. E são plantas naturais, não são plantas decorativas. Aí você fala assim, André, posso colocar uma planta artificial? Pode. Pode. Sem problema. Entendi. Mas por que eu gosto da natural? A planta aquática, ela, da mesma forma que a planta terrestre, ela faz troca gasosa. E dentro da água ela vai consumir os dejetos nitrogenados do peixe. Porque o peixe aqui dentro vai fazer a sujeirinha dele. Sim. Então ele precisa ter uma troca. E você tendo a planta, ela se alimenta disso e deixa a água mais tempo limpa. Tá? Entendi. Eu trouxe Legal. 3 modelos que você encontra também em loja de aquarismo. Esse aqui parece um cabelinho, tá? Chama musgo de Java. É excelente, não precisa de manutenção, você não precisa nem plantar ele. Tá. Você deixa ele solto na água, ele vai e produz o quê? Bem-estar para o peixe, porque o peixe se sente em casa. Então, assim, você deixando a planta, ele vai se sentir mais confortável, mais protegido. E quando você tem um animal mais feliz, mais tranquilo, você tem mais saúde. Sim. E o né? habitat fica mais natural, Fica mais né? natural. Essa daqui ela chama anúbia, tá? É uma planta linda. amazônica. É bem bonita, né? Parece até de Linda, é. terra. Mas você pode colocar ela centralizada. Ou essa daqui, que chama criptocorina, tá? Tá. É uma planta que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Então, vamos lá. Você vai colocar- Pode ser essa aqui? Pode. Você quer escolher a planta? Ah, eu gostei mais Desce? dessa. Então vamos por essa Pode aqui. ser? Beleza. Fechou. É que aquela tá mais aberta, né? Isso. Então a gente centraliza. Não precisa de muitas também, né? Não, para você ter espaço para o peixe, Porque certo? o aquário já não é enorme, né? Isso. A gente já Tudo deixa bem que mais... pro beta a gente, hoje, desmistificando aqui pro beta, isso aqui tá parecendo uma mansão. Que você vai dar uma qualidade de vida. Claro. Assim, você vai ter um peixe por mais de anos, né? Uhum. Então isso é ideal. E aí, Tá. por que eu ponho a planta primeiro? Porque na hora que você for colocar água, você vai pôr a mão, transborda, né? Então você põe a planta primeiro. Tá. Agora a gente vai completar com a água. Aí você fala, eu posso pôr uma planta natural e uma artificial? Porque as artificiais têm mais cor e tal? Tá. Pode também, não tem problema nenhum.
Só que precisa tomar cuidado com as pontas. Por quê? Como ele tem esses filamentos longos, ele pode rasgar e fazer um ferimento, entendeu? Oh, tá então bom, tem que tomar entendi. cuidado. Tá. Então É. agora você vai colocar água. Isso, vamos colocar água. Eu vou pegar a água aqui. Tá. Enquanto você coloca a água, eu queria te fazer uma pergunta, porque Sim. assim, já vi muitos casos de você colocar água no o peixinho, né, no aquário direto, ou dependendo da água, se for água da rua, água da caixa, o peixinho não aguentar. E qual que é o tipo de água certo para boa, ele? Boa. O que acontece? A água da rua, ela vem clorada, certo? Sim. E o cloro, ele é um produto de limpeza, né? Ele é feito para limpar. Ah, só uma observação aqui. Eu coloco sempre um copo, pode ser um copo plástico, tá? Um copo de vidro, um pires, dentro para não fazer sujeira, tá? Então, Mas por quê? para não revirar a areia e não subir poeira, né? Ah, Senão- isso faz com que isso não aconteça? faz com que a água fique transparente, Ah, que tá legal, vendo? tá. Ó. Vai Ah, entendi. Você vai colocando no copo e o copo que vai Isso, distribuindo. vai Ah, distribuindo legal. e vai subir no nível, ó, e continua a água super transparente, Ótimo. tá vendo? Uhum. Então, água ideal, tá? De preferência, se você tiver uma filtradora boa, que produz bastante água, você pode usar uma água filtrada, sem problema nenhum, tá? Por que não usar a água da torneira? Por causa do cloro, Do cloro. tá? O E cloro tem mata. pessoas que têm a opção de água da caixa também. Pode ser? Pode ser. Mas aí a gente tem um segredinho que você encontra no mercado, que é muito fácil, que é um produto que chama anticloro. Ah. Você consegue comprar isso aqui, é super barato, menos de R$10 você consegue comprar um E aí desses. você? E aí, por via das dúvidas, assim, falar, eu não sei se essa água tem cloro ou não, mesmo que, né, tem várias formas, águas minerais. Então, o que eu faço? Eu pingo, normalmente é 1 gota por litro. Esse produto, ele já neutraliza o cloro, momentos antes de você colocar o peixe. Ai, que Tá? ótimo. Então, você já tem isso no mercado, é Tá. barato, é fácil de você encontrar. Algumas pessoas perguntam, posso usar água mineral? Pode, mas olha no rótulo da água o tipo de pH, Certo. tá? Porque existe alguns pHs um pouco mais baixo, que é o pH ácido, que eles podem queimar a mucosa do peixe. Então, duas coisas importantes que você precisa prestar atenção na água antes de colocar o peixe, é temperatura da água e pH. pH. Como que você resolve a questão da temperatura, tá? Temperatura. Quando você adquirir o seu peixe, ele vai vir num saquinho, por exemplo, Entendendo. ou você coloca num copinho. Antes de soltar ele, Você deixa você ele deixa aqui, meio tipo que banho-maria. ambientalizando, Isso. né? O que acontece? A água de dentro vai recuar lá com a de fora, a temperatura. Você pode fazer isso em 5, 10, 15 minutos, Certo. tá? Enquanto ele está aqui pegando a temperatura, você consegue ir no mercado de aquarismo comprar um termômetro que é próprio para água, que aí você consegue saber a temperatura que está. Tá, Se ela está entendi. baixo demais, você põe um aquecedor. Se ela tiver diferente da do seu peixe, você coloca, espera ela ficar igual. Uma coisa importante, eu já ouvi pessoas falando, por exemplo, eu posso esquentar a água e pôr para o meu peixe? Não. Por quê? Se o seu peixe tiver com uma temperatura diferente da água, por 1, 2, 3 graus, ele pode ter um processo que chama choque térmico e ele vem a óbito, tá? Então, Entendi. não pode... mas ele está com frio, compra o aquecedor. E o aquecedor, ele não deixa a água totalmente quente, né? Ele só mantém ali o Isso. certo para ele sobreviver e viver Isso, bem, né? exatamente. Esse modelo, né, que é próprio para aquário de beta, ele tá. tem 1 ou 2 watts. Então, assim, a capacidade é essa. Você não pode colocar, por exemplo, um de 10 watts num aquário de 2 litros que ele vai superaquecer. Entendi. Tá? Então, cada aquário, cada tamanho de aquário tem o seu aquecedor correto. Exatamente. Que isso lá a pessoa vai te indicar o melhor. Normalmente, você pode ir na certeza, assim, 1 watts por litro. Tá. 1 watts por litro, ele vai manter a temperatura ali, ele não ultrapassa. Tá. Você colocou 2 watts a mais, ele já pode ultrapassar. Legal. Tá? E como faz para medir o pH da água? Porque dá para você controlar, né? Isso. Está alcalino. Legal. Ótimo. Outro produto que você compra também no mercado de aquarismo Tá. é um teste de pH. Ele vem com esse dosador, tá? Normalmente você pega
5 ml, ele já vem a marquinha, né, de 5 ml aqui. Você coloca aqui, por aqui. E ele vem uma solução. Essa solução você pinga dentro da água, qualquer água. Pode ser água de beber, água. Você pinga. 4 gotinhas, 3 gotinhas? 3, 4 gotinhas, tá bom? E ele vai alterar a coloração. Aqui a gente não tem uma água diferente para vocês verem a tonalidade da comparar, coloração. né? Isso, tá. Mas aqui ela tá levemente azulada. Ela vem com uma tabela, tá? Certo. Essa tabela, ela indica o quê? Azul é alcalino, verde é neutro, amarelo é ácido. Aí você fala assim, o beta pode viver no ácido? Pode, se ele tiver acostumado. Só que assim, se começar a acidificar demais, pode queimar a nadadeira. Então é melhor você deixar de neutro para alcalino ali. No neutro seria o ideal. Aí você fala, ele tá numa água alcalina. Eu posso jogar ele no ácido? Não, você vai queimar seu peixe. A pele dele vai se queimar, porque ele tem uma mucosa protetora e essa diferença de pH ela entra em processo químico com essa água e vai causar uma queimadura real, tá? Então seu peixe pode vir a óbito. Então sempre use a mesma água, de preferência a mesma água do mesmo filtro, da mesma torneira, da mesma caixa ou da mesma marca, né? Água da mesma marca, que você não vai errar. Vai ser sempre a mesma ali, sempre tranquilo. Uma outra coisa que é importante que você pode fazer para você tirar o cloro, por exemplo, é usar a água do chuveiro. Se você pega uma água do chuveiro, quando ela aquece, o cloro evapora. Claro, você deixa ela esfriar de um dia para o outro e troca. Esse processo é muito tranquilo, porque a quantidade de água é pequena, você consegue fazer com um balde. Então, assim, não é um problema muito grande, né? Tá. Quanto tempo, mais ou menos, deixa o peixinho aí entendendo que ele vai para um novo ambiente, para ele sentir a água? Uns 5 minutinhos. 5 tal, minutinhos. Só mais ou menos, porque como aqui a diferença tá próxima, né? Não precisa variar muito. E aí depois que você já coloca o peixe, faz mais alguma outra coisa? Depois, aqui esse é o processo de montagem primeira da aclimatação da água, tá? Aí, quando você precisar fazer, por exemplo, agora a limpeza desse aquário, tá? É o que é importante. Não fala assim, eu tenho que trocar toda a água toda semana? Não, porque eu ouço muitas pessoas falar isso. Fala assim, vai na loja, fala assim, ele falou que eu tenho que trocar toda semana o aquário inteiro, lavar tudo, dá trabalho. Não, um aquário maior para um peixe, você não precisa fazer isso, tá? Você pode fazer o quê? A manutenção dele. Por exemplo, existem essas pipetas, tá? É uma pipeta plástica, que você consegue, por exemplo, ir no local que tem a sujeira, aspirar. E joga fora. Legal. Tá? Como se fosse areia de gato. O gato você não troca todo dia? Sim. Você vai lá, você tira. Então é isso. E uma vez, sei lá, cada 10 dias você troca toda a areia do gato. É a mesma coisa que o aquário. Você não precisa mexer em tudo. A limpeza desse aquário é bem simples. Por exemplo, você fala, começou a ficar um pouco verde. Você pega um cartão plástico, peça pro pai, né? Não vai pegar o cartão black do pai e passar ali no vidro. Então você pergunta se pode usar um cartão vencido e você vai passar o quê? Nas paredes do aquário, sempre em 45 graus. E isso se formar um pouco de alga, né? Não é sempre que vai formar. Entendi. Então você vai passar esse 45 graus e você acaba limpando ele sem ter que tirar o peixe do aquário. Sobrou um pouquinho de água, você aspira, joga fora. Certo. Limpeza externa. Você pega uma flanelinha, álcool, mais nada. Limpou a parte de fora, tirou a poeira. Tá? Parte interna, uma esponjinha macia. Tá? Isso aqui chama lã de vidro, feltro, alguma coisa assim, que depende da região. Você pode passar também isso aqui que não risca, tá? Tomar cuidado para não usar aquela bucha verde, que ela pode riscar o seu aquário. Entendi. Tá? Pode perguntar. Tá. Bom, vamos lá. Esse aquário pro beta aqui, desse tamanho, precisa de como é que chama? É bomba de oxigênio? Como é que aquela que fica fazendo as bolinhas lá, que coloca oxigênio na água? Então, Esse não. Não, por quê?
O beta, ele é de uma família de peixes que eles conseguem captar o ar atmosférico e prender numa cavidade da cabeça e a corrente sanguínea passa e faz a troca gasosa ali. Caramba, você estudou isso? Olha! Surreal! Como é que é a questão aí? Então, essa família, né, são alguns peixes dessa espécie. Alguns, mas... Isso, os betas, colisas, tricogasters e mais alguns. Quinguios? Não. Não, quinguio não é desse grupo. Tá. Ó, você viu que ele captou o ar em cima, então isso quer dizer o quê? Ele prendeu nessa cavidade que chama labirinto, que é dentro do crânio. Certo. E os filamentos ali passam por ali e faz a troca gasosa ali de oxigenação. Tá? Então ele capta isso externamente, porque a origem dele é de charcos com bem pouca oxigenação, que são bem poluídos, então eles ficam com baixa oxigenação. Então você não precisa de oxigênio para ele respirar, porque ele respira o ar atmosférico. Só que isso é importante, porque se você tem dentro de casa, né, um peixe beta, você vai pegar e, sei lá, vai fazer uma detetização. Se você fizer próximo dele, como ele pega o ar atmosférico, ele vai ser intoxicado. Ele vai sentir. Isso. Vamos supor, você vai dar uma festa, vai usar narguile, vai ficar do lado ali do bicho, vai intoxicar o bicho. E você tá achando que o peixe tá lá dentro d'água que não tá acontecendo nada, Exatamente, mas o beta não é o fazendo caso. troca gasosa, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. É muito importante isso. Por exemplo, aquele aparelho que fica soltando perfume em casa, você deixa muito próximo, você acaba intoxicando o peixe. A gente tem que pensar que é um organismo vivo, tá? Que é um pet, é um animal. Você precisa preservar a vida dele. Tem algumas pessoas que falam às vezes, né, assim, eu não quero ter trabalho com peixe. Posso ter um beta? Não, não tenha peixe, entendeu? Não tenha nenhum animal. Exatamente. Se você não quer ter trabalho com animal, né, não dá para ter nenhum. Por exemplo, se você por algum motivo precisar tirar o seu peixe de dentro do aquário, eu aconselho que você tenha uma redinha. Uma redinha. Tá? É uma própria para aquarismo. Você pega. Por quê? Ela não vai machucar a mucosa do peixe. Às vezes você pega com a mão, você pode esfarelar, tirar um pouco dessa proteção do peixe e aí fica mais suscetível a bactérias. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Eu já vi pessoas, muitas vezes, colocando um espelho na frente do beta, porque diz que parece que é como se ele estivesse vendo um outro macho e já quer brigar e tal. É exatamente isso, a questão do território? Isso, exatamente. Quando você coloca o espelho, ele se vê ali, só que ele não entende que é ele mesmo. Que é ele mesmo. Poucos animais, né? Tirando humanos, assim, primatas e alguns animais que conseguem identificar o reflexo no espelho. Então ele entende que aquilo é um invasor e ele começa a brigar. E aí que está o grande problema. As pessoas, às vezes, na loja ou em casa, deixam o tempo todo aquilo, 24 horas. Então o peixe está 24 horas estressado. Estressado? Entendeu? Pra quê? E isso não é bom para o peixe, Não. é uma vida estressante. Então não faça isso. Por exemplo, se seu gato ou seu cachorro tem medo ou raiva de cachorro ou de gato, você deixa ele 24 horas ali, ó. Você vai causar um processo metabólico ali, um processo estressante, que vai baixar a imunidade e ele vai vir a óbito. Ou a doença, né? Primeiro. É verdade. Entendeu? Então não façam isso. Deixe o peixe em paz, aqui, ó, que ele vai ficar bonitão, tranquilo. Outra coisa, quando você for escolher seu peixe, observa se ele está com as nadadeiras abertas, se ele está em movimentação normal. Eu adoro loja de peixe, né? Toda que eu vejo, eu paro em uma para ver. E eu vejo os beta triste, no fundo, murcho, todo fechado. E a pessoa tá ali vendendo peixe, o pessoal vai comprar, vai e vende o peixe. Então tomem cuidado com isso, sempre escolha o peixe que tiver mais movimentação normal, natural, tá? Tomem cuidado para não pegar os... Ó, tá vendo como ele tá na movimentação normal? Sempre escolha esse peixe, tá? Que lindo. Então depois que você fez essa aclimatação, a gente tá aqui, né, falando, aí você pode soltar o seu peixe. Ê, liberdade! Isso, você pode soltar ele. Pronto, vida, né? Vida normal para ele. E aí coloca o aquecedor, principalmente... Isso. É interessante a gente saber essa questão do frio, né? Da água gelada e tal. Só colocar o aquecedor aí. Mantém. Controlar sempre o pH da água, né? Isso, tomar E cuidado. isso. E, por exemplo, falar assim, eu posso pôr outro peixe junto? Né? Não é aconselhável nesse aquário pela questão da oxigenação e filtragem, tá? Então a gente não aconselha. O que eu aconselho, no caso,
Existem alguns caramujos Ah, que são de aquário, que aí você pode colocar ele junto, que ele vai fazer o quê? Ele vai consumir o resto de ração que O sobrar limo, ali. né? Isso, ele vai Legal. ajudar a consumir a ração. André, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu aprendi de verdade aqui como cuidar de um Obrigado. beta real. Me deixa seus contatos aqui, porque quem quiser saber mais, aprender mais, ver lá suas histórias, né? Você, pelo jeito, estudou demais. Deixa Sim. seus contatos para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho. Bom, quem quiser conhecer mais, isso aqui é só uma amostra, né, do meu curso de aquarismo júnior. E pode me procurar lá no Instagram, se você tem um colégio, quiser levar toda essa aula aqui para o seu colégio, pode me procurar, André Jabur Biólogo.